Life can be hard, but it's what we do to get to the top. Yeah, yeah, yeah. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje trago um vestido que eu estou apaixonada, gente, ficou maravilhoso. Vou deixar a inspiração que eu tirei do Pinterest, como sempre, aí na tela para vocês verem. Eu estava meio em dúvida, achando que ele não ia ficar muito legal por conta de ser assim, de bolinhas. Aí eu fiquei pensando, cara, será que não vai ficar estranho? Porque às vezes uma estampa muda tudo em uma peça, então quando você quiser fazer algo que fique bem igual, é melhor você comprar o tecido igualzinho da sua inspiração. Mas não é que ele ficou ainda mais fofo nesse tecido de bolinha? Eu amei. A manga eu não fiz exatamente igual, porque eu achei que não ia combinar muito com essa estampa de bolinhas, tantas informações assim. Se você quiser fazer essa manga desse jeito, é bem facinha de fazer também. E esse vídeo está uma confusão, porque eu vou começar narrando, depois da metade do vídeo eu começo daquele jeito lá que eu faço meio que ao vivo. Relevem, eu não tava podendo gravar falando no dia que eu comecei a fazer o vestido, mas vocês me entendem, né? O importante é estar bem explicado. Então, se vocês querem aprender a fazer esse dress bem princesinha, bem garota do campo, antes, não se esqueçam, deixem o meu like aqui embaixo, que é muito importante. Vocês estão se esquecendo de deixar o like. Deixem um like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Agora, bora pro DIY. E vamos começar tirando as medidas. Primeiro, o comprimento, que vai ter a parte de cima do vestido, ali do decote até abaixo do busto. O meu ficou com 18 centímetros de comprimento. Agora, a circunferência total do busto, é só colocar a fita métrica desse jeito ao redor do seu busto. E o meu ficou com 81 centímetros de circunferência. O detalhe ali abaixo do busto, que vai ter na cintura, o comprimento dele, o meu ficou com 8 centímetros de comprimento. A circunferência abaixo do busto, o meu ficou com 70 centímetros. Agora a circunferência um pouquinho acima da linha da cintura, o meu ficou com 68 centímetros. 35 centímetros da largura ali da parte de cima do ombro, que vai ser a largura da manga, mede desse jeito. E o comprimento da manga, que você mede ali do ombro até o meio da sua mão, mais ou menos. O meu ficou com 65 centímetros. E o comprimento que você vai querer, a parte da saia do vestido, a minha eu deixei com 75 centímetros. E vamos começar a dobrar o tecido ao meio. Tenho aí 3 metros de tecido, sim, bastante. E sobrou bastante também, então não precisa ser exatamente 3 metros. Primeiro ele está dobrado ao meio já. E agora eu vou pegar aquela ponta ali de baixo, do lado esquerdo, e dobrar ali pra cima com a dobra do tecido. Vai ficar tipo um triângulo desse jeito aí. Isso é pra ele ficar evasê, pra gente poder cortar a saia. Então, agora, ali na parte de cima, a gente vai fazer a seguinte conta. A cintura tinha dado 68 centímetros. Nós vamos fazer 68 mais 2 centímetros, porque tem a margem de costura para o zíper, e vai dar 70. 70 nós iremos dividir por 3,14, que é igual a 22,2, vou deixar com 22 mesmo. Então, ali eu estou marcando na altura de 22 centímetros. Medi ali os 22 e estou marcando com a caneta. Depois, eu vou marcar o comprimento que eu tinha medido da saia, porque essa daí é a saia do vestido. Então, dali onde eu fiz os risquinhos na parte de cima, eu coloco a fita métrica. E aonde der 75 centímetros, eu irei fazendo os risquinhos para poder fazer a parte de baixo da saia. Gente, essa saia é muito fácil de fazer. Se você aprende a fazer ela, você consegue fazer vários modelos de vestido, de saia. E é muito de boa de fazer. O único problema é que vai bastante tecido, né? Por isso que tem um monte de tecido aí. Porque a dobra dela faz gastar mais tecido. Porque ela é bem rodada também. Depois eu vim cortando ali na parte de cima. E depois eu vim cortando na parte de baixo.
Eu não deixei margem de costura porque eu já deixei ela bem comprida. E aí, eu tô colocando ela em cima da mesa pra vocês verem como ficou. E eu fiz um forro também pra ela, porque esse tecido... Ah, esqueci de mencionar, é uma viscose e ela é bem transparente. Então, eu comprei uma viscose branca pra fazer o forro e eu cortei exatamente com as mesmas medidas, só que eu fiz um pouco mais curto. E estamos aí com as duas mangas, que ficaram com 45 centímetros de largura e 65 centímetros de comprimento. Nós tínhamos medido 35 centímetros de largura no ombro, lá no início, mas eu acrescentei mais 30%, por isso que deu 45. Por quê? Porque vai ter um elástico no ombro, então o tecido tem que ser mais largo do que a gente mediu para poder dar o tamanho do elástico. E aí nós estamos com as partes da cintura, serão 4 partes. De comprimento, eles ficaram com 10 centímetros de comprimento, já com margem de costura. A largura da parte da frente foi de 36 centímetros, porque tem que dividir por 2, né? Porque é a frente e as costas, e tem margem de costura. As costas ficou com 37 centímetros de largura, por conta da margem de costura, mais a margem para o zíper. Então, por isso que ficou um pouco maior. E a mesma coisa para os forros. Agora, vamos para o busto. O busto ficou com 18 centímetros de comprimento, mais 2 centímetros, então ficou com 20 centímetros no total para a margem de costura. E a circunferência tinha dado 81 centímetros. Aí vai ser a circunferência total mais 40%, que dá 113 centímetros. Então, ele ficou com 113 centímetros de largura, porque também vai um elástico. Então, por isso tem que ficar mais largo. Esse daí eu não dividi ao meio. O das costas eu vou dividir ele ao meio, porque tem um zíper. E eu esqueci de falar pra vocês, mas esse daí não precisou. E eu cortei 2, como vocês podem ver, pra ele não ficar transparente. Agora, eu vou colocar um em cima do outro, bem certinho, para poder passar uma costura aí onde eu estou mostrando para vocês. Depois de passar a costura, ficou assim. Eu vou desvirar ele, colocar ele do lado direito, pra gente poder colocar os alfinetes ali na parte de cima. Se você não quiser pôr alfinete, você pode passar ele com ferro, que fica melhor, só para o tecido assentar mesmo. Aí, eu passei uma costurinha bem ali na parte de cima, rente, tipo um pesponto, mas se você quiser não precisa. Vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando para vocês. E agora eu estou medindo o elástico para pôr ali na parte de cima do vestido. E vou cortar, deixar 1 centímetro de margem de costura e não pode ficar muito apertado. Eu vou passar esse elástico ali naquela costura que eu fiz na parte de baixo da frente das costas aí no caso, né? Então, tem que fazer uma costura que caiba o elástico, não pode ficar muito apertada essa costura. Eu deixei a minha um pouco larga, confesso, e é perigoso o elástico ficar dançando lá dentro. Agora é só passar ali por dentro com a ajuda de um alfinete. A partir de agora vai ser gravado assim, porque eu tô meio bipolar. Passei então o elástico aqui na parte de cima do topping. E agora nós iremos passar uma costura para prender o elástico. Atenção! Essa costurinha vai ser passada deixando um dedinho, um centímetro de sobra para poder colocar o zíper depois. Então, ó, o elástico está, ó, aqui. É esse pedacinho que eu vou usar para pôr o zíper, para não ficar muito duro na hora de pôr o zíper. A mesma coisa do outro lado. Empurrar aqui um pouco o elástico. Geralmente o elástico ele já se esconde lá pra dentro de propósito. Hoje que precisa que ele fique lá pra dentro, ele não quer. Agora é só passar uma costura aqui, ó. O elástico tá bem aqui, onde eu estou passando o dedo, pra prender ele aqui bem na pontinha. E a mesma coisa aqui na outra ponta, pro elástico ficar firme lá dentro. Pronto, prendi o elástico aqui. Agora vamos para a parte da cintura. Então, estou aqui com a frente e as costas. E o forrinho já tá aqui embaixo. Eu tinha esquecido de falar pra vocês que na parte das costas tem que cortar no meio. Então, eu já vou cortar aqui pra não ter confusão. Vou dobrar aqui no meio e cortar porque tem o zíper nas costas. E o zíper passa pela cintura também. Ok, guys. Agora eu irei fazer o seguinte. Aqui está as costas e aqui a frente.
vou colocar um em cima do outro e passar uma costura nas laterais. Então, vou passar uma costura nessa lateral e nesta lateral e já volto. Prontinho! Deixa eu mostrar para vocês como ficou assim. Não estranhem, ó, ele estava assim. Nós iremos prender a parte de cima com a parte da cintura. Então, eu irei colocar aqui, pôr os alfinetes e passar uma costura. Ah, lembrando, tá lado direito com lado direito, tá bom? Então, é só colocar os alfinetes aqui e passar uma costurinha aqui na parte de cima pra unir. Pronto, gente, prendi a parte de cima com a cintura da frente e das costas. Agora, nós iremos colocar a saia do vestido e o forro da saia também, tudo junto. Eu já alfinetei aqui para não perder tempo. Vou centralizar aqui a saia. Então, vou ver bem onde é o meinho dela para poder prender no lugar certo. E agora eu vou unir aqui, ó. Se você quiser prender o forro primeiro na saia, pode prender também. Mas eu já vou prender tudo junto pra costurar só uma vez. Então, agora é só tirar os alfinetes que eu tinha colocado pra segurar o tecido e o forro e prender a parte de cima. Ai, achei mais prático assim. Geralmente eu costurava o forro primeiro, depois eu vinha. E pronto, agora é só passar uma costura aqui. Ok, guys, prendi a parte da saia na parte de cima, ficou assim. Espero que dê para ver. Agora vamos por o zíper. O zíper vai ser no meio das costas. Ele vai pegar a parte de cima e um pedaço da saia. E a cintura, é claro, que é o mais importante. E a gente vai pôr um zíper de 56 centímetros. Sim, um zíper gigantesco, porque eu não achei um menor. Então é só colocar lado direito do zíper, que é o lado onde tem o pendurilho aqui, ó, com o lado direito do tecido. Wilson Boys tá fazendo barulho porque ele está fazendo comida. Trapped behind bars, it's like I'm on Mars, scorching hot. Life can be hard, but Pronto, gente, coloquei o zíper deste lado. Olhem como ficou. Tá dando pra ver? Ele é meio begezinho, não é branco, não tinha branco. Pra variar, nunca tem o zíper que eu quero. E agora a gente vai pôr do outro lado. A mesma coisa, ó. Lado direito com o lado direito do tecido. Aí os dentinhos ficam aqui, ó, pra parte de dentro. Aí é só dobrar aqui a parte de cima dele, porque novamente eu deixei aqui sem dar o tanto de tecido certo pra fazer o acabamento aqui certinho. Então eu vou dobrar a pontinha dele e prender com os alfinetes. it's what we do. Take it to the top. Yeah, yeah, yeah. E antes de fechar a parte ali do zíper que ficou aberta, nós iremos fazer uma barra. Então, uma barra primeiro no forro e depois uma barrinha aqui no vestido. Como vai funcionar essa barra? Dobrando 2 vezes. Que vocês já sabem esse esquema. Mas eu vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês. E é barra pra não acabar mais, hein, meu povo? Então, a barra aqui do forro, eu vou fazer ela mais larguinha. Porque esse forro aqui ficou quase do mesmo tamanho que o vestido. E nós não queremos isso, né? Então, é só dobrar uma vez, 2 vezes, pôr o alfinete. A barra clássica. E assim sucessivamente. Vai dobrando e vai pondo o alfinete. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou o zíper e pra fechar ali o restante. Ok, guys, agora é a hora de fechar aqui a parte de baixo do zíper que ficou aberta. Olhem só, o zíper já está fechadinho aqui, belo. Esses pedaços aqui que estão desfiando, depois eu vou passar no overlock da onde eu trabalho. Quer saber onde eu trabalho? Me segue no Instagram, que lá eu sempre falo onde eu trabalho. Ah, eu não usei o zíper inteiro, tá vendo aqui? Ficou um pedaço de zíper aqui pra dentro. Então é só arrumar aqui, pôr os alfinetes certinhos e passar uma costura a partir da onde termina a costura do zíper. Então aqui, ó, terminou a costura do meu zíper, é só continuar uma costura aqui até a barra. E foi assim que ficou a barrinha, olhem só.
Que bela! Ficou assim depois que eu fechei aqui, ó. Depois do zíper, estão vendo? E eu tive que fazer 2 pences aqui porque eu experimentei e ele ficou muito largo na cintura. A pence vocês já sabem como faz, não tem segredo nenhum. Só dobrar assim e passar a costura aqui, só que pelo lado de dentro, né? Mas aí, se vocês fizerem do tamanho certinho, não vai ficar largo, não. Acho que eu que me empolguei aqui na hora da parte da cintura e deixei muito largo. Agora, vamos para a manga. Irei cortar o elástico que vai no ombro, da mesma largura que a gente tinha medido o ombro no início, que tinha dado 35 centímetros. Então, 2 elásticos com 35 centímetros de largura. E outro elástico, que é o que vai aqui, ó, no punho. Punho não, aqui no meio do braço. No punho é ótimo. Eu vou medir aqui no meio do meu braço. Tinha que ser um elástico mais fininho, mas não tá tendo. Então vai ser esse aqui mesmo, tatapá. Não deixa muito apertado pra não incomodar. Acho que assim, dessa largura tá bom. Então, mais 2 elásticos desse mesmo tamanho pra que ele abrace. Fiz uma barrinha aqui na parte de cima pra deixar o acabamento já pronto aqui em cima. E agora a gente vai fazer uma outra barrinha que tem que dar pra passar o elástico aqui no meio. Não pode ser muito larga, porque senão depois o elástico fica torcendo. Então, eu vou deixar ela dessa largura aqui, é o suficiente, e passar uma costurinha aqui. Aí, o outro elástico, que é o menor, nós iremos colocar ele aqui na parte de baixo, na distância de 14 centímetros aqui, ó. Vou medir 14 e pôr ele aqui. Aí, eu vou colocar um alfinetezinho aqui no meio e vou passar a costura no meio desse elástico, esticando ele. Como eu faço isso? Com a boca. Sim, eu seguro o elástico com a boca aqui desse lado e vou vindo costurando. Eu vou tentar mostrar pra vocês como é que é, mas não é difícil não. Ok, guys, como vocês viram, eu já coloquei o elástico aqui, já passei o elástico na parte de cima. Agora nós iremos fechar a manga aqui na lateral. Vou passar uma costura e dar retrocesso aqui no elástico para ele não escapar e vou vir costurando aqui até a barra. Depois que chegar na barra, fechar tudo na lateral, eu já irei fazer a barrinha aqui para já adiantar. Então, o mesmo esquema de dobrar 2 vezes e passar a costurinha. Eu já volto aqui com a manga pronta para colocá-la no vestido e vai ser a última. Ok, agora as mangas ficaram assim, pelas, né? Tô colocando em cima do vestido, não tô enxergando nada. Mas enfim, agora vamos prender elas nas laterais. Então, eu vou ajeitar aqui desse jeito e prender ela aqui com alfinete para passar uma costurinha só em um pedaço. Deixar ela bem certinha para ela ficar igual dos 2 lados, para não ficar torto depois. E passar uma costurinha bem rente aqui, não aqui pro meio, rente aqui a beirada dos 2 tecidos, em uns 10 centímetros, deixa eu medir melhor, não, em uns 5 centímetros, passa a costura para prender a alça com o vestido. Pronto!
prontinho, gente. Olhem como ficou a manga. Fiapos lá por dentro, tutapão. E agora vamos ver como vai ficar no corpo, porque aqui não dá pra mostrar quase nada, que é bem comprido, né? Que princesinha. E agora vamos ver como ele vai ficar no corpo. Life can be hard, but it's what we do to get to the top. Yeah, yeah, yeah. E é isso, gente. Um vestido rápido, fácil e belo pra vocês. Gostaram? Se vocês gostaram, já estão sabendo do nosso combinado, do like, de se inscrever no canal e de deixar um comentário aqui embaixo. Eu te impulsiono a deixar um comentário. Se você não gosta de comentar, não tem criatividade, deixa um emojizinho. Hoje o emoji vai ser o quê? Coração branco. Cara, eu não tenho mais criatividades para emojis. Deixe um coração aqui embaixo para eu saber que você assiste o vídeo até o fim. E aí eu não vejo a hora de usar esse vestido para sair. Ele ficou incrível, fofo. Um beijão e até o próximo vídeo.